estou com a minha cultura de kefir de água. Ela acabou ficando fermentando por 48 horas. Então eu vou coar e preparar uma nova fermentação. E eu tenho notado que a minha cultura ela está da cor do açúcar mascavo, está com uma cor, algumas pessoas falam dourada, mas na minha visão é mais para o marrom, para o amarelado, devido a esse açúcar mascavo. A minha cultura, eu tenho notado que ela está fermentando bem, ela está fermentando super bem, porque eu vejo as bolinhas, mas não está se multiplicando tanto em quantidade de grãos e também de tamanho de grãos. Tendo em vista como ela era anteriormente. Anteriormente os grãos eram bem claros, bem translúcidos, e eram grãos bem maiores. E agora parece que a fermentação está ficando mais direcionada pro álcool, que eu tenho notado que essas fermentações com mais de 24 horas, esse líquido ele tem ficado um pouco alcoólico. Eu não cheguei a fazer medições, mas ao tomar a gente acaba percebendo que ele está levemente alcoólico. E agora eu vou preparar uma nova fermentação e eu vou separar um grãozinho para poder tentar equilibrar ou modular a fermentação ou conseguir encaminhar a fermentação tentando voltar ao que era anteriormente. Então eu creio que esse açúcar mascavo mais escuro ele propicia essa fermentação igual está ocorrendo. Então eu estou preparando aí o meio de fermentação, 500 ml de água ou quase 500, as 2 colheres desse mascavo mais escuro. E depois eu vou adicionar os grãos, 2 colheres de grãos, que é a proporção que eu tenho utilizado. E eu vou separar um grãozinho, utilizar nessa garrafinha, que eu já tenho uma água com dureza, então eu corrigi a dureza da água adicionando carbonato de cálcio, então por isso que a água não está, ela está meio turva devido ao carbonato de cálcio. E eu vou separar um grãozinho e vou começar a cultivá-lo nesse meio que eu vou preparar com aquele velho mix de açúcar que eu utilizava, um açúcar mascavo mais claro e o açúcar cristal. Então eu vou colocar uma colherzinha rasa desse mascavo que eu tinha, que era um mascavo bem clarinho, e uma colherzinha rasa também do cristal nesse meio, que acaba sendo um meio com nutrientes diferentes do que um açúcar mascavo, do que uma rapadura. Então eu creio que o meio de fermentação influencia muito no caminho da fermentação. Então, eu vou separar um grãozinho, vou botar para fermentar, e essa minha cultura eu vou continuar aí nesse açúcar mascavo mais escuro para poder tomar e continuar fazendo uso do kefir e ver como ela vai se desenvolvendo. Eu espero que, separando esse grãozinho, essa nova cultura que começa a se formar nesse açúcar mascavo mais claro tenha as mesmas características que anteriormente, forme grãos maiores, mais bem definidos e não tenha uma fermentação muito alcoólica, e sim que a fermentação produza majoritariamente a biomassa que forma os grãos aí do kefir de água. Então eu dou uma batidinha aí na peneira para poder tentar separar. Eu vou separar apenas um grãozinho para conseguir ver o desenvolvimento. E eu noto que esse açúcar mascavo mais escuro ele tem impurezas. Então eu consigo ver ali uns fiozinhos mais escuros nos grãos, que são as impurezas naturais desse açúcar mascavo. Não tem problema, mas talvez isso pode afetar de alguma maneira no crescimento dos grãos ou na multiplicação e na produção de biomassa. Mas está fermentando super bem com acidez e com álcool. Não me desagrada, mas o gosto desse mascavo é um gosto forte. Então, para saborizar, eu teria que adicionar mais sabor. Eu prefiro as fermentações com o açúcar mais claro, com menos sabor, para poder adicionar aí uma fruta. Eu acho que fica mais agradável, sendo que o meu kefir, essa cultura minha, naturalmente me remetia ao fermento de pão e não a uma bebida alcoólica, a uma cachaça, por exemplo, algo mais azedo. Ele lembrava mais o fermento de pão ou o cheiro de passas.